Olá, estudante de Sociedade e Contemporaneidade. Eu sou o professor Marlos Forigo. Devido à pandemia, o nosso primeiro encontro presencial será por meio desse vídeo. Vou lhe passar, de maneira sucinta, algumas das principais informações a respeito da nossa disciplina dentro do ambiente virtual. É muito importante que você assista esse vídeo até o final. Nele, você encontrará todas as explicações necessárias para saber lidar, mexer e participar da nossa disciplina. Vamos começar então? O primeiro passo é acessar o ambiente virtual ou a plataforma Moodle. Para isso, você vem em Portal do Aluno, desce até Unicuritiba Virtual Graduação, clica em cima. E aí aqui você vai colocar o seu RA, a senha que você cadastrou e fazer o acesso, ao Moodle. Chegando aqui no Moodle, nós vamos procurar a disciplina de Sociedade e Contemporaneidade. Está aqui a nossa disciplina de Sociedade e Contemporaneidade. Clicamos em cima e nós temos a página da disciplina de Sociedade e Contemporaneidade. Bom, são várias informações, que nós temos aqui. Uma delas, deixa eu só diminuir um pouquinho o quadro, voltando aqui. São várias as informações que são importantes aqui nessa primeira tela. Primeira delas, é uma coisa que eu sempre lembro para meus alunos. Nós temos aqui a disciplina da Sociedade e Contemporaneidade, nós temos esses vários ícones aqui, aviso, plano de ensino, notas, agendamento das avaliações, fórum de dúvidas e algumas perguntas que são mais importantes. Vamos ver aqui alguns deles. O ícone mais importante e que vai ser fundamental ao longo de todo o curso é esse aqui, o do plano de ensino. Vamos clicar no plano de ensino. No plano de ensino, você tem todas as informações referentes à disciplina e a procedimentos que serão adotados ao longo do semestre inteiro. Então, tem aqui a ementa, tem aqui os objetivos, tem aqui a metodologia. Eu quero chamar a sua atenção para o conteúdo programático, para as datas, as diferentes etapas da nossa disciplina. A primeira delas é o nosso encontro, que em princípio deveria acontecer do dia 17 de agosto até o dia 22 de agosto, mas como nós ainda temos alunos que estão entrando no curso, realizando sua matrícula, eu resolvi prolongar um pouquinho mais essa data. Então, aqui nós temos a apresentação da disciplina, contextualização, o contrato pedagógico, os conteúdos, a metodologia de trabalho, o sistema de avaliação, que é o que eu estou fazendo neste momento. Então, aqui nós temos a nossa disciplina, ela está dividida em 8 unidades. Então, unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4, aqui embaixo, unidade 5, 6, 7 e 8. Cada uma dessas unidades, ela tem uma série de atividades que devem ser realizadas. Cada uma dessas unidades tem uma data de abertura e uma data de encerramento. Portanto, as atividades dentro das unidades, elas têm prazo para serem realizadas. No caso da unidade 1 e da unidade 2, elas abriram na mesma data e vão ser encerradas também na mesma data. No caso das unidades 1 e 2, como nós estamos iniciando o semestre, o ambiente virtual abriu no dia 17 de agosto e vai fechar no dia 7 de setembro. Então, todas as atividades que existem dentro dessas duas unidades, elas serão encerradas no final do dia 7 de setembro. E depois não será mais possível realizar nem as atividades avaliativas, nem aquelas atividades de fixação. Então, na unidade 1, o tema é Sociedade e Ideologia. Já a unidade 2, o tema é Sociedade, Trabalho e Tecnologia. Em todas as 8 unidades, existe uma atividade avaliativa que vale 1 ponto na média. Então, no primeiro bimestre, nós temos 4 unidades. A unidade 1, 2, 3 e 4. E em cada uma dessas unidades, existe uma atividade avaliativa que vai valer 1 ponto na média.
Ao todo, portanto, serão 4 pontos na média referentes a atividades avaliativas. Ao término, né, da quarta unidade, nós teremos a avaliação, que é uma prova, como acontece com as disciplinas no ambiente, né, no presencial. Então, essa prova, essa avaliação bimestral, que será uma prova, ela ocorrerá entre o dia 28 de setembro até o dia 9 de outubro. A avaliação do primeiro bimestre e a avaliação do segundo bimestre, ela deverá ser agendada por você. Vários horários serão disponibilizados dentro do ambiente virtual. Você vai acessar o ambiente virtual, vai acessar o ícone de agendamento e vai agendar, né, a prova na data e no dia que melhor lhe convém, dentro desse prazo e nos horários que serão oferecidos. E a avaliação do primeiro bimestre implica em avaliação de conhecimentos dessas 4 primeiras unidades. Já a unidade 3, pode ver que as unidades 1 e 2 encerram no dia 7 de setembro, e no dia 8, nos primeiros instantes do dia 8 de setembro, já começa a unidade 3, que também, como eu disse, vão ter atividades de fixação, fórum de discussão e uma atividade avaliativa valendo 1 ponto na média. Essas atividades deverão ser realizadas até o dia 21 de setembro. Dia 21 de setembro, ao término do dia, é encerrada, fechada a unidade, e você não poderá mais realizar depois essas atividades avaliativas. Ou seja, se você não fizer atividade avaliativa até os últimos instantes do dia 21 de setembro, você perderá essa nota da atividade avaliativa dessa unidade. E no dia 22, nos primeiros instantes do dia 22, começa a unidade 4, cujo encerramento se dará, né, no dia 5 de outubro. E cada unidade ela vai trabalhar com uma temática diferente. Então aqui você já tem cada um dos temas que serão trabalhados dentro de cada uma dessas unidades. Então, para essa primeira avaliação bimestral, que ocorrerá entre o dia 28 de setembro e 9 de outubro, você deverá agendar a data pelo Moodle entre o dia 27 de agosto até o dia 27 de setembro. Então, você tem um longo tempo para fazer o agendamento, né, da sua avaliação bimestral. Lembrando que se você não agendar, ou se você agendar, mas não realizar a prova na data que você agendou, você terá que solicitar segunda chamada, né, da avaliação do primeiro bimestre. Exatamente igual como funcionam as aulas no presencial. Aqui novamente, terminando o primeiro bimestre, temos início do segundo bimestre com a unidade 5. Então, em cada uma das unidades você tem a data em que ela vai abrir e a data em que ela vai ser encerrada. Então, todas essas informações já estão disponíveis para você dentro do ambiente virtual. A avaliação do segundo bimestre, a lógica, a dinâmica é a mesma. Em cada uma dessas unidades, nós teremos uma atividade avaliativa, cujo valor é 1 ponto, totalizando 4 pontos na média, e a prova bimestral, a avaliação bimestral, portanto, ela terá o valor de 6 pontos na média. Essa segunda avaliação bimestral também deverá ser agendada pelo Moodle entre os dias 25, né, de outubro e 25 de novembro. E a prova de segunda chamada, agora, a prova de segunda chamada e a prova e o exame final, ele segue uma lógica diferente. Você não precisa agendar, porque tanto a prova de segunda chamada como a prova do exame final, elas serão realizadas no dia em que você tem a disciplina de Sociedade e Contemporaneidade na sua grade curricular. Então, as provas do primeiro e do segundo bimestre, você agenda dentro daquelas datas oferecidas, daquelas datas e horários oferecidos. Agora, a de segunda chamada e a de exame final, elas ocorrerão no dia, né, e no horário em que você tem a disciplina de Sociedade e Contemporaneidade. E a prova de segunda chamada, caso você a perca,
Desculpe, a prova as provas bimestrais, caso você as perca, você deverá solicitar dentro do prazo que está no calendário acadêmico, você deverá fazer a solicitação de segunda chamada pela central de atendimento. Né? E a prova será realizada entre esses dias aqui, entre o dia 8 de dezembro e o dia 14 de dezembro. As mesmas datas, o mesmo período em que serão realizadas as provas de exame final. Agora, antes de cada uma das provas, na hora que abre o período de agendamento, né, antes da prova de segunda chamada, antes da prova de exame final, os alunos, você será lembrado, você será avisado através do ambiente virtual. Eu vou enviar mensagens, sempre lembrando dessas datas mais importantes. Né? Só lembrando que a prova de segunda chamada e a de exame final, nessas provas vai ser cobrado todo o conteúdo do semestre. Então não interessa se você perdeu do primeiro bimestre ou do segundo bimestre, o conteúdo é o conteúdo dos 2 bimestres. E se você perder as 2 provas, tanto a do primeiro bimestre como a do segundo, você já está de exame final. Porque a nota que você obter na prova de segunda chamada será dividida por 2, e metade para um bimestre e metade para o segundo bimestre. E lembrando, se você perdeu as 2 provas bimestrais, você deverá tirar na prova de segunda chamada, no mínimo, 8. Porque daí ficará com 4 no primeiro bimestre, 4 no segundo bimestre, que é a nota mínima para poder realizar a prova de exame final. Então não vale a pena, né, você perder as provas bimestrais. E se você perder alguma prova bimestral, mas tiver feito as atividades avaliativas, essas atividades avaliativas perdem o valor. Então, as atividades avaliativas só vão ser contabilizadas na nota desde que você realize a avaliação bimestral dentro do referido prazo. Aqui também no plano de ensino, tudo que eu falei agora está com mais detalhes aqui. Então, a avaliação será feita por meio de atividades no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Avaliações e avaliações bimestrais, realizadas em encontros presenciais, Só que como a gente está nessa pandemia, essas atividades, por enquanto, pelo menos, serão realizadas cada um na sua casa. Então, no primeiro bimestre, aqui as atividades avaliativas com o valor. Então, essas explicações referentes às notas, como é somada, como é dividido, qual é a nota mínima que o aluno precisa, o agendamento das avaliações, como funciona a segunda chamada, como funciona o exame final, todas essas informações estão detalhadas aqui no plano de ensino. De tal maneira que não há razão nenhuma para qualquer tipo de dúvidas, uma vez que já está tudo aqui no plano de ensino. Por isso que eu insisto, é fundamental que você leia o plano de ensino e acompanhe, através do plano de ensino, o desenvolvimento da nossa disciplina. Voltando à página principal, nós temos aqui esse ícone, que é o ícone de avisos. Procure sempre que possível entrar no ícone de avisos. Todas as mensagens que eu envio para vocês, eu também posto aqui, nesse ícone de avisos. Aqui, por exemplo, já tem uma mensagem minha dando as boas-vindas. Mas virão outras mensagens lembrando sobre datas, sobre agendamento, sobre encerramento, abertura das unidades. Outro ícone importante está aqui. Lembram que eu falei que a prova do primeiro e do segundo bimestre são agendadas? Pois é aqui que você faz o agendamento. Lá no plano de ensino tem o período em que você deve realizar esse agendamento. Então, nesse período indicado no plano de ensino, você vem aqui no agendamento das avaliações, clica em cima. Aqui no momento não está aparecendo nada, porque ainda não tem as datas. Mas, no período de agendamento, você vai encontrar aqui no ícone de agendamentos datas e horários para você escolher qual o dia e qual o horário que melhor lhe convém para realizar a avaliação tanto do primeiro bimestre como do segundo bimestre, cada qual no seu devido prazo.
Aqui o ícone de notas. Obviamente não tem nenhuma nota aqui ainda, porque nenhuma atividade avaliativa foi realizada. Essas notas aqui são as notas do ambiente virtual. Essa nota, ela é o resultado da soma das atividades avaliativas mais a avaliação do bimestre. Essa nota, você vai perceber que ela pode vir fracionada. 7,3, por exemplo, ou 5,4, ou 8,2. Não existe a nota 8,2. Não existe a nota 7,3. Eu vou ter que fazer um arredondamento dessa nota. Então, se a nota é 7,25, por exemplo, eu vou ter que arredondar ou para 7 ou para 7,5. E aqui vai ser importante. E aqui, para fazer esse arredondamento, eu vou levar em consideração a sua participação nas atividades do ambiente virtual, na realização das atividades de verificação de conhecimento, na realização das atividades avaliativas, na participação do fórum. Esse vai ser o critério que eu vou utilizar para arredondar para mais ou para menos as notas. Então, agora, a nota final é a nota que vai estar lá na área do aluno, que essa nota é aqui que você vai procurar, né? Então, aqui, na nova área do aluno, você vai encontrar a sua nota finalizada. Então, essa nota do ambiente virtual é apenas uma prévia, porque haverá necessidade de um arredondamento. Não é a nota fechada, portanto. Aqui, nesse íconezinho, algumas perguntas que são comuns, né, de muitas dúvidas que os alunos têm. Nós já fizemos um levantamento dessas principais dúvidas e muitas das suas dúvidas você mesmo pode tirar procurando aqui essas informações, como por exemplo, como funciona a segunda chamada nas disciplinas à distância. Tem aqui a explicaçãozinha. O aluno que faltar a avaliação de peso mínimo 6 do primeiro e do segundo bimestre terá anuladas as demais notas obtidas em outras avaliações parciais da disciplina, ficando sem nota no bimestre, e poderá fazer a segunda chamada. A segunda chamada vai valer de 0 a 10. Por isso que as atividades avaliativas não contam, né, caso você não tenha realizado uma das provas bimestrais. Então, aqui você encontra, né, nesse íconezinho, a resposta para muitas das suas dúvidas. Fórum de dúvidas. A mesma coisa aqui, né? Então, seja bem-vindo ao Fórum de Dúvidas de sua disciplina EAD. Se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo, datas, prazos, atividades, ou não entendeu alguma delas, use esse espaço para perguntar. Em breve, o professor responderá e todos os seus colegas que tiverem a mesma dúvida serão automaticamente respondidos. Ou seja, essa é uma pergunta, na verdade é um fórum de dúvidas ao qual todos têm acesso. Agora, eu sempre oriento os meus alunos, né, de Sociedade e Contemporaneidade a usarem esse íconezinho aqui. Aqui é um chatzinho que nós temos. Toda a comunicação que eu faço aqui no mural de avisos, eu também encaminho por aqui. Aqui é um chat, como se fosse um WhatsApp, né? Então aqui eu mando as mensagens, os alunos recebem essas mensagens, podem responder, podem conversar comigo por aqui, né? Então, aliás, esse aqui é o canal, eu sempre sugiro, procure sempre entrar em contato comigo usando esse canal de comunicação. Ele é mais fácil, mais acessível e menos complicado, e eu estou sempre vendo. E procure sempre ver, se tiver aqui algum númerozinho, como tem aqui. Aqui significa que existem 7 mensagens. Então, toda vez que tiver, né, um quadradinho vermelho com um númerozinho dentro, é sinal de que é alguma mensagem. E 99,9% das vezes essas mensagens sou eu quem faz o encaminhamento. Tranquilo? Aqui você tem a resposta para as principais dúvidas e os principais procedimentos com relação a datas e prazos dentro do ambiente virtual. Peço a você que faça a leitura de tudo aquilo que está disponível dentro do ambiente virtual, como aqui, por exemplo, a apresentação da disciplina. Mas isso eu vou deixar por sua conta. Vamos ver agora a unidade 1. Só para dar um exemplo. Nós temos aqui a unidade 1.
nesse primeiro íconezinho do livrinho, é o conteúdo da disciplina. Então aqui você vai encontrar todo o conteúdo da nossa disciplina. Ainda está carregando. Pronto, já está aparecendo. Está aqui o conteúdo da nossa disciplina. Então, a capa, né? Aí, para navegar, é como se fosse um livro. Vamos lá para o próximo. Está aqui os objetivos da disciplina. Vamos lá para o disparador. Está aqui o disparador. Né? O disparador é em todas as unidades, existe um disparador, que é um provocador. É uma tentativa de provocar o seu interesse pela unidade. A realidade, nesse caso aqui, já começamos com o texto. Né? Então, aqui já é o conteúdo da disciplina. Dentro do conteúdo da disciplina, você tem links, ícones como esses aqui, que são links que o remetem às informações mais completas. Então aqui, por exemplo, ainda sobre a concentração de renda e desigualdade social, vou pedir-lhe que acesse o link e tome conhecimento da realidade de concentração de riquezas no mundo através de uma reportagem do jornal É o País. Clicando aqui, nós vamos cair aqui nesse site, onde existem informações mais detalhadas e de onde eu retirei a informação. Né? Então, em vários momentos, nós vamos encontrar esse tipo de link dentro do conteúdo. Aqui nós temos um outro exemplo de link, é um link de leitura. Então, vejamos o que diz o filósofo espanhol José Ortega y Gasset a esse respeito. Clicando em cima, o ícone vai lhe remeter à leitura de um texto. Está aqui. Tá? Então é importante, né, que você faça tudo aquilo que é solicitado dentro da disciplina. Dentro do ambiente virtual, nós também temos vídeos. Então, nós temos e veja bem, não é apenas uma ilustração, é conteúdo também, como é o caso desse aqui, né, de uma reportagem sobre a educação pública no Brasil, que foi feita pelo Jornal Nacional. Então, clicando em cima, automaticamente o vídeo vai abrir dentro do próprio ambiente virtual. O ensino médio no Brasil tem os maiores índices de... Tranquilo? Então, em cada uma das unidades, essa mesma lógica se repete. Perfeito? Vamos ver agora aqui outra coisa importante. Então, aqui você tem o sumário, com cada um das temáticas e dos capítulos em que está dividida cada uma dessas unidades. Vamos voltar lá à unidade 1. Voltando aqui ao menuzinho da unidade 1, nós vamos encontrar o fórum de discussão. Em praticamente todas as unidades há um fórum de discussão. É uma atividade que deve ser realizada por você, onde eu quero saber a sua opinião sobre um determinado tema. Para isso, basta clicar em cima do ícone e vai aparecer o fórum de discussão. Aí você deve ler, né, o que está sendo solicitado e atender aquilo que está sendo pedido. Nesse caso aqui são 2 questões. E os fóruns, eles podem ter vídeos, podem ter apenas uma pergunta, mas basta você abrir, né, para ver, né, o que deve ser feito dentro do fórum de discussão, o que está sendo pedido. Aqui nós temos as atividades de fixação. Essa atividade de fixação são perguntas que não valem nota, é apenas uma verificação do seu conhecimento para você mesmo. Então aqui tem a pergunta, né? Nesse caso aqui são 5 questões, é feita a pergunta e tudo para ser feito dentro do ambiente virtual. Nesse caso aqui é uma pergunta de verdadeiro ou falso. Lembrando, isso não vale nota, é apenas verificação, para que você mesmo verifique o seu conhecimento. Voltando aqui ao menu da unidade 1, aqui sim, atividade avaliativa da unidade 1. Essa atividade, ela vale 1 ponto na média. Para respondê-la, tentar responder o questionário agora, é só clicar em cima e vão aparecer as questões referentes, né,
essa atividade avaliativa parcial da unidade 1. E a lógica se repete em todas as unidades. São 8 unidades, mas para você apenas 2 unidades é que vão aparecer. Então as unidades 3, 4, elas vão aparecendo na medida em que o tempo for passando, em que você for realizando essas atividades. Então, a unidade 3, ela só vai aparecer no dia 8 de setembro, seguindo o calendário do plano de ensino. Então, além do plano de ensino, as datas, além de você encontrá-las no plano de ensino, você ainda encontra aqui a abertura das unidades. No caso, a unidade 1, ela abriu no dia 17 de agosto e vai permanecer até 7 de setembro. A mesma coisa com relação à unidade 2. Já a unidade 3, ela vai abrir no dia 8 de setembro, e aí a data está lá no plano de ensino de encerramento, mas a data de encerramento também vai aparecer aqui nesse íconezinho. Ou seja, não existe a possibilidade do aluno não saber quando a atividade foi iniciada e quando a atividade vai ser encerrada. Além das datas já estarem aqui no plano de ensino, de estarem aqui dentro da própria unidade, eu também postarei aqui no mural de avisos e também enviarei uma mensagem por meio do chat, lembrando da abertura e do encerramento das unidades. A mesma coisa com relação ao agendamento das avaliações. Terminamos por aqui. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Mas, caso apareça mais alguma dúvida, Eu encerro por aqui este nosso primeiro encontro. E caso ainda exista alguma dúvida, não hesite em me procurar. Mande mensagem pelo ambiente virtual. Bom trabalho! Eu encerro por aqui este nosso primeiro encontro. Espero ter sanado todas as suas dúvidas. Porém, caso ainda exista alguma Eu encerro por aqui este nosso primeiro encontro. Espero ter sanado todas as suas dúvidas. Porém, caso ainda exista alguma, não hesite em me procurar. Mande uma mensagem pelo ambiente virtual. Um bom semestre de 2020.